pessoal, me chamo Edneia Beriel, dando continuidade aos nossos estudos do livro Chaves de Transformação, e é um tópico que eu vou falar, que é o capítulo 5, que eu falo de apometria, uma ferramenta que permite ir além da medida. Para falar de apometria é bem profundo, mas aqui no livro eu fui rasa. Por quê? Porque senão eu me estenderia muito para falar sobre apometria. É um assunto assim profundo, com muita informação. Eu pretendo gravar para falar desse assunto mais 2 vídeos para poder não ficar tão longo e ficar chato a informação que eu vou passar, mas que seja de forma dinâmica. Eu sempre fui uma buscadora como alma, mas como personalidade humana, vivendo essa experiência como Edneia, tenho uns 20 anos. Quando criança, eu era muito sensitiva. Eu sempre fui uma pessoa sensitiva, para falar a verdade. Mas é um mister de ficar na ilusão, ser uma pessoa comum, como todos são, como a maioria são, nas suas escolhas, de viver uma vida intensa, em busca do seu lugar na vida, em busca de ter uma profissão, em busca de ter uma boa casa, em busca de ter um bom carro. Eu sempre pensei em ter tudo de bom para mim e para minha família. Mas desde criança eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu era uma criança muito sensível, muito sensitiva. E onde eu chegava, eu passava mal, vamos dizer assim. Passava mal porque os aspectos energéticos negativos da casa eu sentia e entrava num transe de passar mal. E aí mamãe foi para um caminho até para poder se encontrar e para poder também descobrir coisas dela, centrar a vida dela, a cabeça dela, a história dela. E mamãe me levou desde cedo para uma religião chamada Espiritismo, onde hoje eu tenho imensa gratidão por ter sido espírita um bom tempo na minha vida, porque dentro de todas as religiões e todas as filosofias que eu vejo hoje, dentro do que eu tenho como proposta evolutiva aqui, a minha proposta evolutiva, o Espiritismo, até um certo ponto da minha vida, da minha jornada, foi uma escola maravilhosa, onde eu fui entender o que é espírito, o que é espiritualidade numa visão ampla de matéria e espírito, e essas intercomunicação com outro local, perceber, sentir o que não é daqui. O Espiritismo explica muitas coisas. Hoje eu digo para vocês, eu não sou mais espírita.
desde que eu me tornei uma pessoa que quis ver o mundo, me ver através desse mundo que nós estamos, por outras lentes, por lentes de outros conhecimentos. Porque como buscadora, o espiritismo em si não me satisfazia. Então, quando a mamãe morreu, a mamãe não tem 20 anos, vai fazer esse ano agora, acredito, de 20 anos, eu comecei a despertar um interesse maior por coisas que a doutrina espírita não me satisfazia. Tentei, permaneci por um tempo, frequentando uma casa espírita, mas o chamado interno era muito grande e ali não me satisfazia por conta, não vou dizer da religião em si, mas das próprias pessoas que começaram a me taxar e falar de uma forma disfarçada que eu era esotérica e que o que eu falava não convinha dentro das diretrizes de uma casa espírita. E daí comecei a ter um choque daquela realidade que eu vivia dentro de uma casa espírita e o choque da realidade em que eu estava em busca. Isso tudo começou a acontecer com a partida da minha mãe, com o desencarne da minha mãe, que cada um fala de uma forma. Partiu, desencarnou, foi para outro plano, está dormindo, esperando o juízo eterno, conforme a crença de cada pessoa. Dentro da caminhada de saber que nós somos um corpo de um sistema biológico e que temos um prazo para estar aqui, vivendo uma experiência como humanos que estamos dentro de um planeta Terra como humanidade. E aí eu sempre busquei, sempre querendo fazer cursos, aí que eu despertei aquela vontade de fazer cursos, aquela vontade de viajar, aquela vontade de sair do meu meio, onde eu me encontrava, que não me satisfazia, as minhas buscas, os meus interesses, e aí comecei uma jornada de ser terapeuta. E aí viajei, fiz uma viagem assim, fiz várias viagens, fui para Machu Picchu, pertenci a grupos que eu queria conhecer aquilo, o que era aquilo, o que era aquele trabalho que a pessoa fazia. Então fiquei em grupos de conhecimentos que não era dentro do meu sistema familiar e do meu sistema de educação, era muito além. E aí eu fui buscando, fui no Egito, e lá no livro eu tenho uma parte que eu falo da minha maravilhosa viagem ao Egito, que foi muito forte para mim a ida ao Egito. Até coloquei hoje um vestidinho em homenagem ao Egito, que para mim é um dos berços materializados aqui, que tem muita coisa lá deixada, reveladora para quem quer enxergar, porque para quem não quer enxergar, por mais que esteja ali estampado, visto, mas a pessoa não quer enxergar, ela pode estar num lugar com todas as informações, com tudo claro, límpido, mas ela não quer enxergar.
Isso é posição que nós nos colocamos na vida. Mas eu sempre quis mergulhar nos assuntos e nos meus sentimentos. Eu sempre quis saber mais. E eu era vista como uma pessoa muito curiosa, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, que a curiosidade é bom, que a curiosidade nos dá impulso para a gente caminhar. De alguma forma tem que ter um clique para a gente caminhar. Se não vem de uma personalidade já madura, preparada, tem que vir de uma personalidade curiosa como eu. Eu sei que para falar de apometria, eu tenho que falar um pouquinho de mim. Porque como eu vou falar de apometria sem falar dessa sensibilidade que eu tenho, vamos dizer assim. Então, como eu estava falando para vocês, eu fui uma criança muito sensitiva. E aí mamãe me colocou dentro de uma mesa, numa casa espírita, mediúnica, com os meus 11 para 12 anos, ou 12 para 13 anos, foi numa dessa faixa de idade, ou de 11 para 12, ou de 12 para 13 anos. Eu sentei, eu acho que 12 para 13, para ser mais precisa, por conta porque eu já tinha, já estava muito forte esse passar mal, e aí mamãe foi obrigada a me colocar dentro de uma mesa mediúnica. E aí eu me lembro que eu era muito menina, mas eu tinha aqueles tormentos, daqueles pesadelos, daquela facilidade em sentir o ambiente onde eu estava, se o ambiente era um ambiente carregado, um ambiente pesado, de pessoas que ali brigavam, tinham rusgas, tinha conflito, eu captava aquele ambiente e passava mal e caía e entrava em transe e sempre fui assim, desde pequenininha. Eu sempre fui uma criança que dei muito trabalho para minha mãe nessa questão dessa sensibilidade. Então ela me colocou nessa mesa mediúnica para eu desenvolver a chamada mediunidade. E que lá eu lembro que os participantes lá da mesa tinham muito carinho comigo. Eram pessoas assim, muito amigas da mamãe e queria ajudar a mamãe naquele processo em que eu me encontrava. E aí, a um dado momento, era muita oração, era muito passe para eu melhorar. Eu melhorava, eu não estava, né, assim, essa esponjinha que eu era, né, de onde está, passar mal. E também fui crescendo dentro dessa religião, frequentei escolinha do Evangelho, né, dentro de uma casa espírita aqui na minha cidade. Até um determinado ponto, tá? Um determinado tempo, onde eu, aos meus 19 anos, me casei. Mas eu fugia dessa minha sensibilidade e ao mesmo tempo queria conquistar o meu espaço no mundo como cidadã, como qualquer cidadã que caminha, né, na vida, querendo ter a sua casa própria, querendo ter o seu carrinho, querendo ter o seu dinheiro para poder você estar e conquistar
esses valores que nos são inseridos na nossa educação. Continuei tendo também a sensibilidade depois do meu casamento, né, quando me casei. Aí parecia que aumentou mais ainda, que eu comecei a ver, criança também eu via, mas era um mister de pesadelo, era um mister de muito medo, era um medo assombroso que eu tinha em relação a esses assuntos. Eu me lembro que o medo foi um dos sabotadores, até um certo ponto, do meu despertar, da minha caminhada. E eu também casada, de pouco, eu via, eu sentia, eu percebia o ambiente, as coisas, e sempre no meu, vou dizer eu, Edneia, na minha caminhada, esse despertar era no negativo. Eu não enxergava coisas boas, eu via só coisas ruins, eu passava mal de coisas ruins, era aquela esponjinha que absorvia tudo de negativo daquele ambiente, de uma situação que esteve naquela casa, uma situação que eu estava vivenciando, e eu dei um basta de novo a essa minha sensibilidade, não quis mais saber disso, me ajoelhei no chão e clamei: eu não quero mais ver, não quero mais sentir se existe Deus, eu quero sair disso, eu quero viver uma vida de uma pessoa normal, que quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer fazer sexo. Eu tinha meus 19 para 20 anos quando eu clamei pedindo que eu não queria mais ter essa sensibilidade. Queria ter filhos, eu queria educar meus filhos da melhor forma, enfim, eu dei um trava de novo a essa minha sensibilidade. Aí quando mamãe, vou avançar um pouco aqui a minha história, quando a mamãe foi acometida de uma doença mental e que ela vivia internada, e aí eu tinha 19 anos, e eu fui ajudar, tentei ajudar, tudo que é forma, onde me ensinava para eu ir, para eu poder tirar minha mãe daquela situação, casa espírita, igreja católica, protestantismo, onde me ensinava eu ir, eu queria ajudar minha mãe a ela sair daquela situação, daquele problema mental. Daí eu percebia, eu sentia, mas eu não queria saber de nada disso. Mas eu queria que alguém fizesse algo pela minha mãe. Em algum lugar eu ia achar a cura da minha mãe, porque eu não me conformava da minha mãe ter desenvolvido aquela doença mental, eu com meus 19 anos e pouco tempo de casada. E quando eu clamei, quando eu pedi a Deus que eu não queria ter mais essa sensibilidade em mim, a minha mãe já estava com problema, a minha mãe já estava doente. E aí foi uma busca, um período da minha vida muito grande, eu voltada para minha mãe, e eu buscando a cura da minha mãe, e isso não aconteceu. Minha mãe desencarnou, minha mãe saiu daqui, e quando a minha mãe saiu daqui, dentro de mim cresceu uma vontade de entender mais a psique humana, de entender o processo de uma mente quando adoece, o porquê da mente humana adoecer. E aí eu comecei a estudar e ser o que eu estou hoje. Foi quando a minha mãe partiu,
eu continuei, aí eu voltei de novo para casa espírita, fiquei num período de 2 anos. Minha sensibilidade voltou todinha, voltou tudo de novo. Eu estava com meus 37 anos, meus 37 para 38 anos, quando eu voltei assim com tudo, pesquisando, estudando, fazendo o curso. Aí eu me formei em terapeuta floral, me formei em homeopatia, comecei a estudar, comecei a querer viajar, fazer cursos, porque nada me satisfazia Era uma busca incessante dentro de mim de conhecimento. Quem me conhece, quem é ligado a mim, sabe que eu fiz muito curso e comecei a praticar todo o meu conhecimento nos cursos. Em menos de 1 ano eu já estava atendendo. Fiz reiki, curso de reiki, tenho os 4 níveis de reiki, sou mestre em reiki. Recebi o mestrado de reiki de um presente de um amigo meu chamado Elmo, daqui da minha cidade. Era convidada para participar, onde eu chegava era convidada para participar, para fazer membro daquele local. E eu pensava assim, mas como fazer membro desse local? Eu não tenho estudo, não tenho base aí que vocês têm, como é que eu vou chegar e já vou receber já uma posição nesse local para eu poder ser alguma coisa aqui com vocês? Eu não tenho que estudar, eu não tenho que passar por um processo. E aí eu via que onde eu chegava, as pessoas já me colocavam num cabedal dali daquela cúpula de estudo daquilo, e eu achava isso tudo muito estranho. Eu falava assim, gente, que coisa estranha. Aonde eu chego, as pessoas, não sei, que elas percebem alguma coisa em mim, já me bota para trabalhar, já me bota para fazer alguma atividade. E aí eu não queria aquilo, eu saía daquilo, ficava naquilo por um determinado tempo e já saía fora. Tanto que eu era vista como uma pessoa, na minha família, como uma pessoa que não ficava muito tempo naquilo que eu me colocava como proposta. É como se algo dentro de mim queria algo maior, que me satisfazesse as minhas indagações e a minha vontade de aprender, e a minha vontade de ir além daquilo que eu vejo e sinto. E aí foi quando eu me peguei com uma grande vontade de estudar apometria. E aí, dentro da apometria, que eu comecei a desenvolver o desdobramento estando acordada. O desdobramento de eu estar aqui e estar em outras realidades ao mesmo tempo. E aí eu me vi com muita facilidade de fazer isso, de me desdobrar no tempo e espaço. Que a apometria, ela é isso, ela é uma ferramenta, é uma técnica, vamos dizer, que tem passo a passo, que tem escola sobre apometria, que tem o Dr. José Lacerda, que foi o pai da apometria e que trouxe esse conhecimento pra gente. O Dr. Lacerda foi um médico que não se encontra mais entre nosso plano. Ele desencarnou, ele saiu daqui acho que em 79. Em 1997, que ele não está mais aqui,
aos 78 anos de idade. Ele foi um médico cirurgião geral e começou também, fez o clique nele de despertar em estudar a mente humana, a psique humana dentro das doenças que as pessoas desenvolviam, dentro das suas buscas, dentro dos seus interesses mentais, né? E dentro das perturbações, dos desequilíbrios, que são inúmeros, que todo mundo sabe que tem muita gente com desequilíbrio mental. E aí ele começou essa pesquisa. E aí me deu um clique e veio uma moça aqui em Nilópolis, me procurou, que ela queria um espaço para falar, para abordar esse assunto sobre apometria. E eu era funcionária, quer dizer, eu sou funcionária aposentada daqui do meu município e trabalhava como naturopata, homeopata, terapeuta floral, medicina chinesa, tudo isso num aglomerado de ações para ajudar o outro. Porque quando eu comecei essa busca de estudar, de me aprofundar, foi quando a minha mãe, como eu falei para vocês, foi quando a minha mãe partiu e eu quis ajudar as pessoas para eu entender a psique humana. Quando eu cheguei na apometria, eu vi que ali atendia o meu anseio, a minha grande vontade de saber além do que está escrito no livro. Eu queria vivenciar esse desdobramento dessas realidades em que nós estamos todos conectados ao mesmo tempo. Estar aqui falando com vocês é a realidade em que eu me encontro. Mas esta realidade aqui que eu me encontro, ela está em outras dimensões. Essa parte minha aqui, que está falando com vocês, ela existe em outras dimensões. Existe vários eus nossos em outras dimensões. Eu venho estudando intensamente e agora, nesse momento que nós estamos passando essa quarentena, eu estou me aprofundando mais ainda para estudar, para eu poder falar, estar aqui diante desse vídeo, falar com vocês, trazendo transparência do meu papel como ser humana que estou, no meu papel como buscadora, uma eterna aprendiz, uma eterna buscadora, e no meu papel como escritora, que agora me coloquei e estou. Então, a verdade, a transparência tem que ser o primeiro ato da minha vida. Ser verdadeira comigo primeiro, transparente comigo. Por que eu estou aqui em frente a esse vídeo falando com vocês? Ser transparente com a minha família que eu construí e ser transparente com os meus pacientes, os meus amigos, com a sociedade geral. Ser transparente em tudo, porque a gente só caminha quando a gente é verdadeiramente transparente no que eu falo, do que eu penso e do que eu sinto. Eu vejo que para a gente estar num caminho, num degrau evolutivo, mentira, falsidade não faz parte.
dessa nossa trajetória, nessa busca de evolução. Eu vou dar um tempo nesse vídeo para não ficar muito, estender muito. Hoje eu acordei assim, muito segura do que eu tenho que falar aqui diante dessa câmera, diante das redes sociais, e que onde eu falo no meu livro da neurociência, da física quântica, da medicina chinesa, da apometria e de todo o movimento energético das cartas chaves de transformação. Para eu escrever esse livro, eu passei por vários processos num tempo de 2 anos. Processo de fuga, de não querer escrever, processo de uma grande vontade de escrever e processo de experienciar aquilo tudo que eu estava colocando como diretrizes para a pessoa contatar os seus eus. Que eu aqui no livro eu mostro passo a passo como a gente faz para a gente contatar esses eus com ferramentas palpáveis, reais, que eu precisei ter em minhas mãos para poder mostrar para vocês também que isso é possível. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu trabalhei com apometria e que eu desdobrava muito fácil nessas realidades, eu que trazia as informações dessas realidades paralelas, dos eus nossos que se encontram vagando em outro tempo, em outro espaço. Eu trazia pronto para a pessoa aquilo que fazia sentido para ela, o que eu estava falando, que calava dentro dela aquilo que eu estava falando, ou eu fazia a pessoa ficar mais confusa dentro da busca dela de melhorar algo nela. Porque também acontece isso na gente, quando a gente está muito desconectada do nosso equilíbrio, muito desequilibrada, né? Muito desconectada de um eixo, muito desequilibrada, a gente fica confuso, a gente fica confusa. A gente fica se sentindo, será que é verdade? Será que é mentira essa informação que essa pessoa está me dando? Então, às vezes, também a gente fica confusa. Eu sei o que é isso porque eu já passei por isso dentro das minhas buscas, que em dado momento eu ficava confusa, porque as informações vêm assim em pacote. E os pacotes às vezes são grandes, tem pacotes de informação pequena, mas tem pacotes de informação enorme, que você às vezes passa semanas, meses, anos para entender aquela informação. Tem coisas dentro dos meus pacotes de informação que eu ainda estou processando, que eu ainda estou decodificando, que eu ainda estou entendendo, e assim são a maioria das pessoas. Quando uma coisa faz sentido assim na mesma hora e que você entende, é porque você já vem num processo de abertura para entender. E mesmo a gente estando nesse processo, dessa caminhada de abertura para entender, às vezes o pacote ele vem com tanta fragmentos para a gente decodificar, que a gente precisa, eu digo assim, como buscador e como uma pessoa buscadora do seu autoconhecimento, entender.
Às vezes a gente passa uma vida inteirinha procrastinando as informações que nos é dada. Às vezes a gente passa uma vida inteirinha numa zona do conforto. Às vezes a gente passa uma vida inteirinha iludida por tudo aqui. Eu passei por vários períodos da minha vida que eu não